Quando eu trabalho o elemento linguagem visual, o que eu quero na realidade trabalhar? Autopercepção. Quero trabalhar a minha comunicação primeiramente em relação a mim, usando elementos que ancoram um estado emocional, que vão fazer com que eu me sinta, por exemplo, mais disposta, que eu me sinta com mais coragem, com mais vontade de agir. Mais de 80% do nosso processo de comunicação é visual. Quando eu falo visual, o que eu quero me referir? Não é um visual estático, não é como uma fotografia. Esse visual, ele tem a ver com a forma como nós nos expressamos, com a nossa entonação de voz, com o nosso gestual, com as nossas escolhas em termos de imagem, de cores, de formas. Tudo isso comunica uma mensagem. Querendo ou não, comunica uma mensagem. Aí alguém pode dizer, mas eu não tô nem aí para isso. O fato de não estar nem aí e fazer as escolhas a partir desse lugar de não estar nem aí também comunica uma mensagem. E o porquê que eu gosto de trabalhar com esse conceito, que eu sempre estou trazendo e ele é muito importante. Lembra no café passado que eu falei a respeito da importância da nossa linguagem em relação ao nosso bem-estar? Se você ainda não assistiu esse vídeo, esse episódio do café, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Você depois assiste, que vale a pena para você entender melhor a respeito desse tema de hoje. E esse bem-estar tem a ver com a nossa realização pessoal, tem a ver com a nossa área afetiva, tem a ver com todas as nossas relações, com também a nossa percepção de autoimagem. É algo que vai muito além da questão pura e simplesmente visual. A linguagem visual, que eu trabalho bastante nesse quesito linguagem, que a linguagem ela é ampla, mas ela não é apenas a linguagem verbal, não é apenas o conteúdo do que nós falamos, mas a forma como nós falamos, as nossas escolhas, tudo isso daí comunica alguma coisa. E até mesmo quando a pessoa ela pensa, mas eu não tô nem aí para isso. Eu tenho uma cliente, inclusive, que ela já até deixou um depoimento que ela fala a respeito disso, que ela antes não estava nem aí para isso, que não era importante. Isso ela realmente colocava. Ela durante muito tempo da vida dela, adolescência, boa parte da juventude, principalmente, ela negou esse aspecto da linguagem da vida dela, de simplesmente eu não tô nem aí para o que os outros acham, o que os outros pensam. E esse é um erro muito comum que as pessoas têm, porque elas associam o fato delas estarem presentes e conscientes para a importância dessa linguagem visual com o outro e não com elas mesmas. Então é como se eu vou fazer escolhas a partir do olhar do outro, para influenciar o outro, para persuadir o outro, para fazer com que o outro goste mais de mim, enquanto que na realidade não é esse o objetivo. E vale para tudo isso na vida. Sempre que a gente coloca o foco no outro, nesse sentido, não no sentido altruísta, né? Mas sempre que a gente coloca no outro, no sentido de validação, de dependência, a gente não consegue, na realidade, trabalhar de verdade esse elemento que é muito importante da nossa linguagem, que acaba também refletindo na nossa autopercepção e autoimagem. Tem um vídeo também no canal que eu falo sobre isso. Então, se você não assistiu ainda, o link está aqui nesse vídeo, depois você assiste, que você vai entender um pouco mais a respeito dessa relação autoimagem, autoestima e autoconfiança, que são coisas diferentes, mas que se relacionam. Então, por isso que traz tanta confusão. Mas, quando eu trabalho o elemento linguagem visual, o que eu quero na realidade trabalhar? Autopercepção. Quero trabalhar a minha comunicação primeiramente em relação a mim, usando elementos que arquetipicamente, elementos que ancoram um estado emocional, que vão fazer com que eu me sinta, por exemplo, mais disposta, que eu me sinta com mais coragem, com mais vontade de agir, ou até mesmo que eu possa estar num estado emocional. Não é sempre, a gente pensa, né? Então sempre eu vou estar trabalhando com a minha comunicação para estar vibrando uma frequência alta. Não necessariamente. Muitas vezes a gente inconscientemente até mesmo busca uma imagem mais tranquila. Às vezes, por exemplo, pessoas que utilizam muito a cor preta no vestuário, às vezes elas estão ou passando por um momento de mais introspecção ou, de fato, elas têm um temperamento que é mais introspectivo. Essa linguagem visual, essa linguagem inconsciente, na maioria das vezes,
faz com que ela tenha um estado emocional propício para o que ela deseja, isso de modo inconsciente. Qual que é o problema nisso tudo? É que muitas vezes a gente tem um objetivo, muitas vezes nós queremos expressar uma coisa, mas por falta de conhecimento ou pelo fato de não estar realmente consciente dessa realidade, muitas vezes a pessoa ela acaba se auto-sabotando. Então, algo que ela poderia utilizar para fortalecer o seu processo de comunicação em termos de atitude, em termos de estados emocionais que ela quer acionar, ela acaba fazendo exatamente ao contrário disso. Então, isso faz com que haja aquela discrepância muito grande da pessoa ela querer uma coisa, mas na realidade não conseguir fazer o movimento. Então, quando eu trabalho com esse processo de linguagem, que não é apenas, é também essa linguagem verbal, que aí entra PNL, entra todo esse processo de ressignificação, mas também essa parte arquetípica relacionada à linguagem visual, são ferramentas que elas funcionam de uma maneira a fazer com que nós consigamos atingir esse estado emocional que vai nos levar para o nosso objetivo. Por isso é tão importante trabalhar a linguagem, por isso que eu gosto tanto desse tema e já trabalho há muitos anos com ele, porque eu sei o impacto positivo que ele tem na vida das pessoas. E lembra daquela minha cliente que eu falei no início desse café, que subestimava a importância da imagem, da linguagem visual, achava que era besteira? Então confere agora o depoimento dessa cliente, que é a Luciana Fiô. Sou a Luciana Fiô, eu sou especialista em finanças, eu sou uma treinadora de finanças pessoais e hoje eu tô aqui para falar do trabalho da Zigrid. Eu passei por um processo com a Zigrid e isso fez muita diferença na minha vida pessoal e profissional. Na minha vida pessoal, porque eu nunca fui uma pessoa muito ligada em moda, enfim, roupa, na forma como eu me vestia. E eu tinha um certo preconceito até com o processo da Zigrid, porque eu achava que tinha a ver com moda, que tinha a ver com roupa. E depois eu descobri que tem muito a ver com autoconhecimento e com outras coisas também. Eu tive outros ganhos além de me conhecer. Eu percebi que no trabalho da Zigrid a gente passa a se entender melhor e entender como a gente quer que os outros nos vejam. E não porque eu me importo com o que os outros vão falar, mas a gente está o tempo todo querendo se comunicar, expressar alguma coisa. E eu entendi que eu poderia expressar algumas coisas só no meu visual. Ou seja, a gente faz isso o tempo todo. E eu preciso fazer isso de uma forma consciente, né? Eu preciso comunicar, né? A comunicação com as pessoas não é só o que eu falo, é o que eu mostro também. Então isso foi muito bom para minha vida pessoal, muito bom para minha vida profissional, porque eu trabalho com vídeos, eu trabalho dando palestra, eu tenho um canal no YouTube, então eu não queria aparecer para as pessoas de uma forma que não fosse eu. Então entender como que eu poderia me comunicar só com a minha imagem foi muito interessante, mas na prática mesmo, assim, um grande benefício é que pelo fato de eu nunca ter sido muito ligada em moda, eu não tinha muito essa conexão assim com a roupa que eu vou usar e tal. Comprar roupa não era algo que eu gostava de fazer. E eu chegava na loja, eu não sabia qual era o meu estilo, nunca parei para pensar nisso, que estilo a gente tem. E aí na hora de comprar roupa eu levava muito tempo, gastava dinheiro às vezes com coisa que não era uma coisa que eu gostava muito, mas eu achava que, sei lá, não, então para esse evento eu acho que tem que usar isso. E ficava meio confusa, assim, por não entender o que cabia no meu estilo, sabe? O que era aquilo que eu gostava, que combinava comigo e que comunicava o que eu queria comunicar. E agora não, agora eu quando vou comprar roupa é algo até que eu gosto agora de fazer, porque eu já sei o que eu tô buscando, então é mais rápido, eu não passo horas na loja e fico insatisfeita com o que levei, mas levei porque eu não achei outra coisa, sabe? Eu levo as coisas que eu gosto, eu inclusive economizo, porque acabo não comprando alguma coisa que eu não vou usar. Eu tinha uma opção de roupa, às vezes ficava no meu guarda-roupa com etiqueta ainda, isso não acontece mais. Porque eu já saio pensando, o meu estilo é esse, eu gosto de me vestir assim, isso comunica exatamente o que eu quero, então eu vou lá, resolvo rápido, gasto menos tempo, fico mais feliz. E, enfim, assim, foi uma grande mudança, assim, se conhecer pode mudar muito a forma como você se relaciona com as pessoas e não só na relação, assim, no que você diz,
né? Mas também no que você demonstra, no que você comunica sem ser com palavras. É isso. Zigrid, obrigada pelo seu trabalho. Foi realmente uma grata surpresa e foi muito bom para mim. Obrigada. E eu sempre estou trazendo esse tema aqui no café. Sempre trazendo o tema desenvolvimento pessoal, realização, linguagem, a importância que tem todas essas ferramentas para que a nossa vida seja muito mais produtiva e realizada. Para isso, se inscreve no canal, aciona o sininho para você sempre ser notificado toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal. Um beijo, até o próximo café.